Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento Universo Fantástico em Francês. É um evento que eu e a Malu idealizamos, planejamos, dentro de uma coisa maior, que é o nosso projeto de extensão, meu, da Maria Lúcia e da professora Rita, que também está aqui, que sempre vai tratar de leitura, tradução e adaptação. Tá? Então, como vocês devem ter visto, a gente vai ter um ciclo de webconferências bem interessantes, e para abrir o nosso ciclo, o nosso convidado de hoje é o professor José Garcês Guirardi. Ele vai falar hoje sobre literatura fantástica e projeto moderno, porque assim a gente faz uma boa abertura, assim, com uma certa amplidão, para depois a gente ir focalizando em algumas obras, algumas coisas mais específicas, tá? Então, o professor José Garcês Guirardi, ele é professor associado da Fundação Getúlio Vargas de Direito. E ele fez pós-doutorado no Collège de France e ele também fez um pós-doutorado na Unicamp em Linguística. Apesar dele ser advogado, ele atua muito na área da literatura e ele é especialista em Shakespeare. Ele vai falar hoje um pouquinho com a gente da literatura fantástica, mas pensando um pouco num projeto moderno, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Malu, para ela também falar, e daí o professor começa. Boa noite, nós ficamos muito contentes com o número de inscritos que nós tivemos, muito contentes com a presença de vocês, e esse evento também está dentro de uma disciplina que eu estou ministrando para os alunos do curso de letras e alguns de outros cursos, né, tentando dar conta um pouco dessa grande vertente que é o fantástico, né, e com tantas facetas. Então, espero que vocês tenham um bom evento, que vocês participem e que voltem nas outras quartas-feiras que nós marcamos, tá bom? E vamos pedir para todo mundo, por favor, deixar o microfone desligado. Desligado, sim. E se por acaso o professor vai falar, mas eu acho que se alguém quiser ou não interromper, aí fica com o professor, ele dá a dica se ele quer ou não, e no final aí a gente vai abrir o microfone para todo mundo poder se manifestar, tá? Muito obrigada ao Zé, que aceitou mais uma vez nosso convite, e sempre com muito entusiasmo. Então, vamos passar a palavra para o professor Garcês. Bom, boa noite, pessoal. Vou começar do mesmo jeito que eu vou terminar, agradecendo o convite da professora Ana Luísa, da professora Maria Lúcia, está aqui com tantos colegas tão queridos, e a professora Renata Filipó, a professora Rita, e com vocês todos e todas que estão aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação, vou usar o PowerPoint daqui a pouquinho. Eu sou muito ruim de seguir aqui o chat, entendeu? Então, se por acaso alguém quiser fazer alguma coisa, peço que me interrompa, não tem nem problema me interromper, mas que faça vocalmente, ou que peça para alguém interromper, tá bom? Estou vendo também a professora Josilene, que está ali, e vários outros, alguns colegas que eu não estou vendo aqui, mas a saudação vai para todos. Bom, eu vou, então, dividir minha tela aqui. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Para a gente poder começar essa conversa, que vou dizer uma coisa, é uma proposta só de troca. Não sei se vocês... a ideia é que a gente possa discutir a ideia, sem necessariamente a gente estar concordando com ela, evidentemente. Então, o título aqui desse encontro é Literatura Fantástica e Projeto Moderno, né? Mas a primeira coisa a dizer é bem-vindas, bem-vindos, a todo mundo cansado de tela, cansado de tanta coisa, e a gente poder se encontrar juntos aqui em torno da literatura é um privilégio, e eu agradeço demais o tempo de vocês e o convite para o diálogo. A gente conversar, acho que é o caminho para a gente conseguir avançar para coisas melhores, né? Então, muito bom.
que eu vou querer dizer na minha apresentação, já para a gente depois poder trocar ideia a respeito disso. Minha proposta é que a literatura fantástica ela é uma resposta ao que o Max Weber chama de desencantamento do mundo. Daqui a pouquinho vou explicar como eu entendo essa expressão do Max Weber, né? Mas a literatura fantástica, então, ela responde, ela reage a esse desencantamento do mundo que caracteriza profundamente a modernidade. Nós todos aqui, nesse momento, diante do computador, vivemos num mundo desencantado. E é um pouco isso que o Fantástico vai tentar problematizar, né? Uma reação a isso. Então, o primeiro passo é tentar entender um pouco como eu leio essa proposta do Max Weber de desencantamento do mundo. Olha, desde os antigos, né, a gente vê a tragédia grega, toda a literatura antiga, você tem os deuses como elementos muito importantes, né? Eles cumprem um papel para a literatura da antiguidade que hoje, para nós, cumpre a psicologia, né? Os deuses explicam as ações dos seres humanos, né? E em várias culturas, como os celtas, existem pedras que são consideradas sagradas, árvores e tudo mais. Aqui coloquei, para sempre estar um pouquinho perto do meu Shakespeare, aqui, por exemplo, na Sonhos de uma Noite de Verão, nós temos o Oberon, né, discutindo para saber quem vai ficar com o jovem, né? Ele e a esposa, o Oberon e a Titânia, disputando um jovem pajem. Esse mundo, que é o mundo que existiu até a Idade Média, um mundo em que havia um transcendente, um mundo em que as coisas não eram só daqui, um mundo em que nós humanos não éramos os únicos a povoar o planeta, esse mundo desaparece. E o mundo moderno é esse mundo, o mundo do Big Bang, do relógio que marca o tempo do trabalho, o tempo da vida em comum, o tempo do público, o tempo do privado. É o mundo do parlamento, em que a razão impera para dominar a política, para controlar a política. Esse é o mundo moderno, esse é o mundo triunfante. É desse mundo que nós somos herdeiros, e é esse mundo que está em crise agora na pós-modernidade. A crise da política, a crise das relações sociais, está, na minha leitura, ligada à crise desse projeto moderno. Mas ele surgia naquele momento da primeira modernidade, estamos falando aqui no final do século XVII e do século XVIII, ele surgia como um avanço. A superstição foi deixada para trás, e agora os seres humanos não têm mais medo de Deus, não têm mais medo do oculto. Eles entendem claramente que só a razão dá conta no mundo e que nós estamos aqui no universo como senhores desse universo e não escravos ou mexidos por alguma entidade transcendente que domina nossas vidas, né? Então, essa noção é muito forte. Max Weber vai, de maneira crítica, Max Weber não está falando isso apenas de maneira celebratória, mas de maneira crítica ele vai falar que, olha, o nosso tempo, a modernidade, é caracterizada pela racionalização, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento do mundo. Cada um desses termos tem uma importância particular. Pela racionalização, significa que nós, modernos, queremos o tempo todo explicar a causa das coisas. A pergunta fundamental é o porquê. Por quê? Por quê? Qual a causalidade? Ou seja, todos os elementos, todos os fenômenos têm que ser redutíveis à razão. Se eles não forem redutíveis à razão, eles não podem ser nem ao menos pensados. E essa razão moderna de causa e consequência. Mas não só racionalização, não só nós buscamos a causalidade dos eventos. Nós buscamos também a intelectualização, ou seja, nós queremos tirar os eventos do nível do concreto, episódico, e transformá-los em leis gerais. Nós buscamos o tempo todo uma causalidade entre as coisas. Por que eu terminei meu relacionamento? Essa experiência vital tem que ser transformada numa causalidade. Uma vez que você respondeu essa pergunta, mas será que eu sempre faço isso? Você intelectualiza, você transforma isso numa lei geral. Esse é um movimento que nós fazemos a todo momento. Nós buscamos a causa de um evento, nós racionalizamos o evento, e assim que o racionalizamos, o intelectualizamos, ou seja, buscamos transformá-lo em evidência de uma lei mais geral.
E quando descobrimos a lei mais geral, isso nos dá um certo conforto. As coisas são assim, o mundo é assim. E, sobretudo, como diz o Max Weber, nosso tempo é marcado pelo desencantamento do mundo, ou seja, a vida acaba aqui. O mundo não significa nada. Uma árvore é só uma árvore, a morte é só a morte, um nascimento é só um nascimento. O que nós temos está aqui. Não existe, olha, sabe, essas flores me falam de algo superior, não fala de nada. Essa noção de que o significado das coisas é transcendente, está além da sua causalidade, é visto na modernidade como uma ilusão. O Charles Taylor fala que a postura moral da modernidade é não ter nenhuma ilusão e dizer, bom, pelo menos eu não me engano com as muletas da religião, da superstição, de qualquer coisa. Eu sei que a vida não tem nenhum sentido. Repara como, sobretudo nos meios considerados intelectualmente mais avançados, uma certa noção de que a vida não faz nenhum sentido é dada como fato. A vida não tem nenhum sentido. As pessoas que falam que a vida tem algum sentido estão tentando ou se enganar, ou te enganar, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então é nesse momento que a modernidade se instala, por um lado com uma enorme liberdade, porque não tem mais Deus, né? Deus está morto. Não tem mais Deus, não tem mais fada, não tem mais duende, não tem mais nada disso. Então nós estamos livres para fazer o que quisermos. Essa é a grande celebração da modernidade. Mas qualquer coisa que fizermos não dará um sentido transcendente às nossas ações. Essa é a grande frustração da modernidade. E em cima dessas duas dimensões, a dimensão celebratória de uma razão que se emancipa de toda a superstição anterior, mas ao mesmo tempo de uma experiência de vida que fica completamente esvaziada, é que nós vamos ter duas vertentes na modernidade, claro, de acordo com a minha leitura, uma vertente mais racionalista, mais celebratória, mais otimista no progresso, etc. e tal, e a vertente romântica, da qual o fantástico participa de certo modo, entendendo que essa noção de desencantamento do mundo empobreceu profundamente a vida humana, e mais do que isso, ela é falsa. O mundo é encantado. Então, de certa maneira, o que eu vou propor aqui é essa colocação muito, muito boa do Max Weber. Eu recomendo para vocês esse texto, A Ciência como Vocação, de 1917, e essa intuição muito poderosa dele, de que, olha, o que caracteriza a sociedade moderna é que o que nós temos é aqui e agora. Não tente se enganar com outras histórias. Né? Tem uma profunda ambivalência, uma possibilidade de ação infinita e uma possibilidade de sentido inexistente. Então, é nesse intervalo que a modernidade vai chacoalhando na sua caminhada. E é incrível como ainda hoje o Auguste Comte, o pensamento do Auguste Comte, o positivismo do Auguste Comte, mesmo que a gente não admita, marca a forma como nós estruturamos o mundo. E isso tem muito a ver, inclusive, no nosso ambiente universitário. O Comte, como vocês sabem melhor que eu, ele propunha 3 estágios nas civilizações humanas. A primeira noção é que as civilizações primeiras eram civilizações que se davam à mágica, ou seja, o mundo todo era encantado. Então eles adoravam árvores, pedras, rios, a lua. Todo mundo era encantado. Não havia um objeto que não tivesse um sentido ulterior. Isso é muito importante. Isso chega até o coração da Idade Média. A questão da bruxaria, a questão de você ver até as coisas que a gente vê em filme ou em romances muito simples, que tem que pegar um pedaço do cabelo para fazer uma mágica, etc. e tal. Isso tudo tem a ver com o fato de que não existe, por assim dizer, o mundo natural. O mundo natural, ou não existe o mundo natural enquanto separado do sobrenatural. O natural e o sobrenatural são uma coisa só. Esses povos, por isso que eu acho um anacronismo falar de esses povos curtiam a natureza. Não tinham noção de natureza. A noção de natureza moderna é diferente da noção de natureza dos antigos. Aqui o natural e o sobrenatural era uma e mesma coisa, tudo é sinal de tudo. Né? Todas as coisas são sinais, são o sinal de uma outra coisa. Mas
diz o Comte, isso ainda estava muito ligado, né, no mundo aqui concreto, no mundo físico, e as coisas se misturavam. Portanto, quando as civilizações foram progredindo, a ideia de progresso é constitutiva da modernidade. Nós acreditamos que estamos indo para frente, que estamos ficando cada vez melhor. Eu tenho dúvidas, mas de qualquer maneira, a modernidade diz que sim, estamos indo para frente, estamos ficando cada vez melhor. Aí nós teríamos a religião. A religião emanciparia os seres humanos na medida em que, no Ocidente, sobretudo por meio da mensagem judaico-cristã, ela faz uma clivagem entre o que é superstição, o que é crendice, ou seja, achar que que uma tartaruga pode ser Deus, que um bode pode ser o diabo. Não é? Isso existe sim o mundo natural, mas existe também o mundo sobrenatural. E a religião então faz uma clivagem entre os dois, colocando o mundo sobrenatural acima do mundo natural. Mas as coisas já estão separadas. Pro Comte, isso é um grande progresso, na medida em que nós temos já a superação dessa ligação natural, sobrenatural, que era impossível. Agora a religião faz a clivagem muito mais próxima da razão que Comte abraça, entre o natural e o sobrenatural. E, finalmente, sempre na postura do positivismo, ou, melhor dizendo, sempre na minha leitura da postura do positivismo, o ápice seria a ciência. É claro que a ciência é ele mesmo. Essa é uma das coisas sensacionais da modernidade, porque a modernidade tem certeza que ela é o ápice da civilização, que daqui para frente só vai ter mais do mesmo, né? Mas a ideia aqui é que a ciência consegue superar, inclusive, essa noção do sobrenatural. Então, repara, nós tínhamos um mundo em que tudo tinha um significado extra, que, por exemplo, cortar uma árvore podia ser soltar um gênio, né? Para um mundo em que a vida nessa terra estava ligada à vida na outra terra, mas separadas, para um mundo em que tudo é aqui e agora. Não significa nada. Veja, nós temos causalidade, mas nós não temos sentido. Isso é profundamente marcante da modernidade. Ainda hoje, pessoal, veja, século XXI, com o pensamento do Comte marca os debates. Se você pensar, né, nos debates políticos, né, contemporâneos, eles trazem a marca dessa clivagem. Se você pensar, quando você passa de carro ali e vê no poste, traga o seu amor em 3 dias, etc. e tal, que está ligado à mágica para muitas pessoas, como você reage a isso? Com um sorriso nos lábios, você leva a sério? Se você pedir para a sua professora que você não pode entregar o trabalho no prazo, porque seu horóscopo falou que vai dar azar, dificilmente esse argumento vai ser crível. Porque nós temos uma marcação muito grande, ainda temos algum respeito pela religião, mas em grande parte, mesmo a religião, para uma boa parte das populações, é vista como um sinal de falta de inteligência, falta de preparo. A proposta do positivismo entrou na nossa sociedade como um verdadeiro DNA. A noção de Estado laico, importantíssimo para o debate de hoje, evidentemente, que tem que ser sustentada, mas quero dizer que a moldura desse debate mostra o quão profunda, e da resistência a esse debate, mostra quão profunda é a matriz positivista para a nossa forma de pensar o mundo. Então, basicamente, isso que eu estou querendo dizer por desencantamento do mundo. O mundo não significa outra coisa que ele mesmo. Não fica procurando o sentido da vida, como diz o Monty Python, porque não tem. O que nós temos são causalidades. Viva com isso, vire-se, e assim que são as coisas, aproveite enquanto der. Esse desencantamento do mundo tem suas raízes na filosofia, mas vai chegar na vida cotidiana, ou diria ao contrário, tem suas raízes na vida cotidiana, é teorizado pela filosofia e retorna para a vida cotidiana. O pensamento de Descartes vai tentar nos livrar da necessidade de fundamentar no transcendente a possibilidade de um pensamento sólido. Kant, os dois, tanto Descartes quanto Kant, fazem referência a Deus, mas os dois tentam estabelecer um sistema filosófico, e no caso de Kant, moral, em que você pode
propor uma teoria moral que não dependa de um ser transcendente, dependa apenas do estudo daquilo que se diz natureza humana. Porque aí nós começamos a olhar o ser humano não como algo transcendente, uma alma a ser salva, mas como um ser que pode ser compreendido cientificamente. O ser humano vai se tornar cada vez mais objeto da ciência. E nós vamos ser cada vez mais objeto da ciência, de um número enorme de ciências. Newton, claro, com as leis de gravitação, etc. e tal, e toda a ciência moderna, se torna o paradigma de ciência. Nós, das ciências humanas, esse é um debate muito bacana de fazer, nós, das ciências humanas, muitas vezes ficamos tendo que justificar que nós também somos ciências, porque nós não medimos, pesamos e botamos no fogo. Porque nossa ciência é uma ciência do discurso. Porque o paradigma da ciência é o paradigma de observar o mundo de maneira neutra e objetiva, ou seja, sem nenhum pressuposto, sem achar que tem que ter algum sentido, sem achar que é bom ou mal. A neutralidade moral da ciência está baseada nisso. As leituras anteriores, diz a ciência moderna, é que imprimiam um sentido moral ao mundo. O mundo não tem sentido moral nenhum. E, portanto, o conhecimento também não tem um sentido moral nenhum. Eu tenho que observar o que está acontecendo e descrever. Tem que ser objetivo. Todo mundo que está fazendo aí iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, sabe que você tem que tentar fazer uma linguagem neutra, impessoal, que é a linguagem da ciência, desprovida de valores morais. Essa é a proposta da modernidade. O mundo é que está na sua frente aí. Olhe e não julga. Olhe e não julga, olhe e descreve, olhe e observa, você é um observador desse mundo externo. O Adam Smith vai falar que a vida humana não é organizada, não é? Pela virtude ou pelo vício, mas que a mão invisível do mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura, é uma lei universal que tem a ver com essa espécie que é a espécie humana. Que a busca de satisfazer suas necessidades nos leva a isso. Então não tem nenhum mistério, não é que a pessoa quer ganhar mais ou vender mais porque é malvado. É porque nós temos leis que explicam a nossa forma de agir, independente da moralidade delas. Darwin coloca isso também dentro do sentido da evolução da espécie e marca profundamente, ainda hoje, nos nossos debates sociais, com ele não queria isso, mas o darwinismo social, ou seja, a noção de que a sociedade vai evoluindo e fica cada vez melhor, se instalou fortemente. Mas, de novo, são leis universais que geram a vida humana, que gerem a vida humana, que gestam a vida humana. E, portanto, o que nós precisamos fazer para sermos felizes é compreender as leis que nos constituem para não dar murro em ponta de faca, para não ficar tentando fazer aquilo que não deve ser feito. E para não ficar com culpa também de fazer aquilo que nós temos que fazer. A tradição judaico-cristã seria uma tradição que nos colocaria a culpa por realizar as leis naturais que estão escritas em nós. Então tem que jogar fora esse treco aí. O Émile Durkheim é um dos que vai estudar a sociedade humana, os primeiros sociólogos, que analisa a sociedade humana como a gente analisa outros grupos de animais, vamos dizer assim, buscando suas leis de comportamento. Brincando um pouco aqui, a gente dá um pouco de risada, é mais ou menos como se o Durkheim olhasse para a sociedade humana como a gente assiste Animal Planet. Você quer saber por que os animais estão agindo assim, mas você não fica fazendo um julgamento moral sobre eles. Eles estão fazendo o que a espécie pede para fazer. Pessoal, e essa forma de pensar teve um enorme avanço. Gerou um bem-estar social sem precedentes. Então, as exposições universais do século XIX, em Paris, em Londres, mostram um avanço científico inacreditável. E dizem, esses achados, esses avanços, esses ganhos, essas descobertas, essas invenções, dizem para as sociedades modernas ocidentais, vocês estão certos. A razão realmente resolve os problemas todos. E aquilo que nós não sabemos, ainda não sabemos, mas um dia saberemos. Professor, eu tenho alguém querendo fazer uma pergunta, levantou a mão. A Aline, quer falar, Aline? Por favor. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para poder ouvir a Aline melhor. Oi, Aline, tudo bom?
Aline? Acho que o professor saiu da reunião. Talvez ela tenha levantado a mão sem querer, mas eu queria comentar uma coisa. Interessante pensar essa visão isenta do mundo, né? E de como isso ainda afeta a gente, de como a gente trabalha esse lugar despessoalizado nas nossas pesquisas, não só pessoalmente, assim, Unifesp, mas eu digo no campo de estudos em geral, e de pesquisas e descobertas em geral, esse lugar quase, usando uma palavra não certa, antropológica, de visão do mundo, que é certamente uma herança francesa, de certo modo, de como a gente está aos poucos superando esse lugar, né? Engraçado. Não, é só um comentário mesmo, assim, não é nenhuma pergunta, porque a gente vem passando por um lugar de entender como a pesquisa, apesar de se mostrar sem visão, o conhecimento, apesar de ser o mais isento possível, ainda assim carrega algum traço de identidade, de visão de mundo. E é um processo, né? Mas muito interessante. Só um comentário mesmo, aproveitando. Maravilhoso, Gustavo, você coloca, e acho que tem aqui, sim, acho que essa é a crise que nós estamos hoje na universidade, porque a gente não acredita mais numa razão universal e neutra, portanto, quem diz importa tanto quanto o que diz, mas ao mesmo tempo, e não vou nem entrar isso aqui agora, senão a gente vai ao mesmo tempo, veja, temos uma noção de que isso é um avanço em relação ao anterior, ou seja, a noção de progresso que é constitutiva da modernidade continua moldando a nossa forma de perceber. Nós não falamos isso em torno de um outro momento, nós falamos, olha, nós agora, é como se nossos olhos estivessem se abrindo para algo que nunca tinha sido visto antes, isso é muito moderno. E segundo, as instituições todas estão baseadas nessa mesma lógica de neutralidade suposta. Acho que você colocou com muita sensibilidade um ponto muito importante, Gustavo. E gostaria de retomar talvez depois ao final. Muito obrigado. Posso voltar, pessoal, só para terminar ali? Eu fui apertar o negócio para parar de compartilhar e cair fora da reunião. Olha lá. Sabe que às vezes eu fico fazendo esses PowerPoint, fico escolhendo a cara dos sujeitos. Tem cada sujeito feio que esse cara só podia ser filósofo mesmo, né? O que ia fazer? Porque se ele fosse um pouco mais bonito, tá fazendo coisa melhor. Então, mas isso tudo deu esse desencantamento do mundo aí, como o Gustavo colocou, desse distanciamento, né? Essa objetividade, permitiu coisa sensacional, pessoal. Eu fico muito feliz da penicilina, dos remédios, da ciência, eu fico muito feliz com isso, né? Isso deu um enorme ganho de vida. Quer dizer, com todas as misérias da Inglaterra vitoriana, o pobre vitoriano vive muito melhor do que a maioria do pessoal em outras partes do planeta. E o progresso técnico, né, da locomotiva e tudo mais, e como não, uma sociedade de consumo que começa a surgir ali. Imagina o que você tem de conforto, cara. Imagina o que você tem de conforto aqui, em termos de bilhões, como hoje, né? Pouquinho de bilhões de coisas que a gente tem para consumir. Então, essa proposta do desencantamento do mundo, ou seja, olha, o mundo é o que é, não inventa, o ser humano é isso aqui, nascer, crescer, reproduzir, morrer, não inventa história. Por isso que a teoria moral da modernidade é utilitarismo. Nosso objetivo deve ser otimizar prazer e minimizar dor. Esse é o princípio moral, esse é o princípio da maior felicidade possível, porque é aqui e agora. É mais ou menos como se a vida fosse carnaval, tá certo? Depois de quarta-feira acabou, não tem outra história, né? Então, mas esse projeto trouxe um progresso enorme, um otimismo enorme. Porque não é pouca coisa você erradicar doenças, você aumentar a produção de alimentos, você aumentar a capacidade de alfabetização das populações, você melhorar a questão da segurança alimentar. É fantástico. Houve avanços enormes, então não é pouca coisa. Agora, nessa proposta, então, a razão iluminista, estou falando razão iluminista porque uma das arapucas da modernidade é dizer que só ela tem razão. Que os medievais não tinham razão, que os antigos não tinham razão, que os celtas não tinham razão. Não, todo mundo tem razão. Mas o que nós chamamos de razão é a razão iluminista e a ciência moderna.
elas explicam o mundo. Esses dois elementos explicam o mundo. Então, como eu falo, é muito engraçado que a gente fala com as crianças, quando elas perguntam uma coisa que a gente sabe, não sabe, a gente fala, isso a gente ainda não sabe. Tal é o nosso otimismo na ciência, que a gente sempre vai conseguir descobrir as coisas. E, de fato, um ganho tão espetacular como a resposta rápida contra a Covid nos confirma nesse otimismo. Olha, nós, seres humanos, podemos explicar o mundo mesmo. E eles organizam a sociedade. Isso é muito importante aqui. Porque se existem leis gerais que organizam o comportamento humano, essas leis têm que ser cumpridas, né? E quem não cumpre essas leis, quem não age de acordo com essas leis, ou é ignorante ou está de má fé. Em qualquer dos casos, precisa ser contido. E é por isso que esse projeto vai desembocar naquilo que o Michel Foucault chama de sociedade de vigilância e da grande internação, o vigiar e punir. A mesma sociedade que cria a ciência moderna e o progresso multiplica prisões, multiplica hospícios, multiplica sanatórios, multiplica punições. Porque os seres humanos precisam entender que existem leis, precisam entender que existe um sentido natural nas ações, um modo certo de agir. E, portanto, a gente organiza a sociedade a partir daqui. É o período, no primeiro momento, dos déspotas esclarecidos. De novo, temos muitas reverberações com debates contemporâneos. Elas controlam o indivíduo. Veja, por isso que o Freud vai falar que toda civilização, eu estou falando da civilização moderna, é baseada na castração, na contenção do desejo. Porque para a gente fazer sucesso, para a gente ser aceito em sociedade, nós precisamos conter o nosso desejo. Não agir com a nossa animalidade, mas por meio da razão transformar o que é o desejo em vontade. Ou seja, aquele desejo que pode ser exercido, que pode ser cultivado. O Adam Smith, que escreveu a Riqueza das Nações, escreveu também um livro muito importante que chama A Teoria dos Sentimentos Morais. Também nós temos sentimentos que nós temos que entender quais são morais e quais não são, quais têm que ser deixados de lado. É muito comum nessa época falar que os seres humanos são como um jardim, que a gente precisa arrancar a erva daninha e cultivar as flores. Ou seja, é um mecanismo de explicação, de organização social e de controle do indivíduo. Para que, enquanto nós estamos aqui no planeta, a vida seja melhor. E se cada um fizer a sua parte, se todo mundo pensar direitinho, o progresso vai nos fazer mais felizes e vai cumprir o nosso objetivo de sentir mais prazer e sentir menos dor. Na literatura, eu acho que esse movimento, e claro, o texto referencial do Ian Watt, a Ascensão do Romance, nós temos algumas coisas. Nós vemos, por exemplo, primeiro a ascensão do próprio romance. Deixa eu voltar aqui. Voltar um pouquinho, sobe aí, Pistolares. Então, o romance é uma forma, como Ian Watt vai falar, do ser humano comum. Não estamos falando mais dos grandes nobres, dos deuses, não. Nós estamos falando do ser humano comum. Nós estamos falando, numa leitura mais à esquerda, do burguês. Não é? Esse movimento começa com romances epistolares. Estou pensando aqui, por exemplo, no Ligações Perigosas, um romance fabuloso, que há pouco tempo li com minha esposa, e eles, em que você percebe claramente aqui, já naquele século XVIII, uma análise psicológica, por que os seres humanos estão agindo. Mas não é, veja, isso antes de Freud, não é por causa de razões elevadas, não. A gente percebe que está se vendo ali as leis psíquicas, se pudéssemos dizer assim. Né? As leis psíquicas que que organizam a relação entre homens e mulheres, entre jovens e pessoas mais velhas, entre aqueles que disputam lugar na corte. A literatura vai trazendo para si mesmo essa observação, e uma observação que não é mais uma observação moralizante, necessariamente, mas uma observação que olha o comum e procura também ela entender leis gerais que estão presentes ali. E o leitor que está lendo aquelas observações psíquicas, talvez olhe à sua volta e fale, nossa, isso aqui parece a titia,
isso aqui parece meu sogro, não é? Porque percebe que talvez exista ali uma descrição da sociedade humana, da mesma forma como Durkheim fazia isso. Nós temos, claro, romances históricos, mas aqui também temos romances históricos góticos, etc. e tal, mas muitas vezes o romance histórico está entrando aqui. Né? Os que não são romances históricos românticos, mas os romances históricos, de uma certa maneira, mostram uma evolução da história em direção à modernidade. E muitas vezes vão imputar às épocas passadas os valores modernos. Ou seja, o herói vai ser o cara mais racional, o herói vai ser o cara mais cético, o herói vai ser o cara mais individualista. É uma espécie de leitura retrospectiva da história que, de alguma maneira, confirma a esses leitores modernos que, de fato, eles são o ápice da civilização. Porque já lá nos antigos, o herói era aquele cara mais racional, no corte moderno, era o cara mais individualista, no corte moderno, era o cara mais cético, no corte moderno. Com certeza, o que a gente chama de literatura realista está ligado a essa observação da sociedade. Essa com muito mais clareza a gente vê, né, os romances realistas. Vocês lembram aí, literatura brasileira, literatura francesa, vocês conhecem mais e certamente vão lembrar dos realistas e vão ver como, de fato, um livro como O Curtiço, por exemplo, está fazendo uma observação não moralizada, fazendo essas são as leis. De você descrever o Curtiço, aquilo como leis naturais, para você propor uma política pública de controle, é um pulinho. Porque o romancista está se colocando como alguém que observa a sociedade. Os romances naturalistas, nem precisamos dizer. Estou lembrando aqui do Zola, aqui entre meus colegas de francês, lembro também do Charles Dickens, né, Thomas Hardy, na parte de inglês aqui. É a mesma coisa. Qual é a substância desse romance? A substância desse romance é descrever a sociedade enquanto uma entidade compreensível pela razão e organizada por leis gerais. Isso é muito diferente da literatura de outros períodos, né? E, claro, mesmo os romances românticos vão assumindo, primeiro, uma pegada individualista muito importante e uma tentativa de explicação dos sentimentos que chega muito próximo a antecipar a psicanálise e vai conviver com ela algum tempo. Por que Madame Bovary está deprimida? Não é isso? Por que o Pip, no Great Expectations, se apaixona pelas mulheres erradas? Busca se estabelecer uma explicação racional, causal, para as emoções que passam elas também a ser objeto de análise pela razão. Então, parece que, de fato, essa proposta de se separar do mundo, a coragem de aceitar que a vida não faz nenhum sentido, a coragem de aceitar que as coisas não significam mais que as coisas, que uma pedra é uma pedra, uma árvore é uma árvore, um pôr do sol é um pôr do sol. Isso trouxe tanta coisa boa, isso trouxe tanto progresso, tanto bem-estar material, tantos novos conhecimentos, que houve uma sensação muito grande de triunfo dessa ideia. Olha, realmente valeu a pena a gente ter a coragem de negar que exista qualquer outra dimensão. Mas talvez não. Talvez não. Talvez não, porque esse mesmo século XIX, em que faz o triunfo do desencantamento, é também a época da miséria, da depressão, do surgimento de Freud, surgimento de Marx, da luta de classes, da cisão interna que a psicanálise constrói e descreve ao mesmo tempo. Então, me parece, aqui já vou falando, que é justamente isso que o Fantástico vai refletir. De novo, é uma proposta para bater papo com vocês todos. Essa noção que, sim, é verdade que a modernidade é o Dr. Jekyll. É alguém culto, sofisticado, tecnicamente brilhante, erudito, cortês, polido. Mas tem um lado dele, que é Mr. Hyde. Brutal, amoral, imoral, sádico, perverso, egoísta. E talvez, pessoal,
seja a distância entre andar pela Praça do Parlamento e pelos subúrbios de Londres, entre as mansões dos aristocratas ingleses, que se locupletam com que o melhor a sociedade industrial e de consumo proporciona ao ser humano, e as crianças de 5, 6 anos que sobem nas chaminés para limpá-las. E a prostituição que aumenta, e o desemprego que aumenta, e a violência que aumenta. Parece que o Fantástico percebe que esse desencantamento, que é muito triunfante de um lado, que parece um avanço civilizatório enorme, ele vem com um custo. A ciência toda, a técnica toda, a erudição toda do Dr. Jekyll faz com que ele se transforme, ou que ele seja também, ao mesmo tempo, o Mr. Hyde. Não é possível separar um do outro. É possível apresentá-los em momentos diferentes. Mas o Dr. Jekyll dorme o Mr. Hyde, assim como o Mr. Hyde dorme o Dr. Jekyll. E o Fantástico, me parece, vai tirar sua força dessa ambivalência constitutiva da modernidade e da ambivalência constitutiva desse projeto de desencantamento do mundo. Há antecedentes para isso. Já Shakespeare falava, no início da Idade Moderna, uma frase muito célebre, né? Hamlet, que existem mais coisas no céu e na terra, falando com um amigo dele, Horácio, do que pode sonhar a sua filosofia, Horácio. Mais do que pode sonhar a nossa filosofia. Basicamente, nessa frase famosa de Hamlet, Shakespeare vai apontar para algo importantíssimo para o Fantástico, que é um limite da razão. O limite da razão. Ou seja, existem coisas que nós não entendemos. Nós entendemos muita coisa. Nós somos capazes de compreender muita coisa. Mas há um mundo que nós não somos capazes de perceber. Acho que Gustavo tocou um pouco nesse ponto quando colocou isso aí. Olha, tinha coisa que a gente não está vendo. E isso é sempre assim. Isso é constitutivo de qualquer saber. O saber se constitui pelo que ele inclui, mas sobretudo pelo que ele exclui. Por aquilo que ele nem percebe que ignora. Isso é constitutivo. Também na outra peça que eu adoro, que já coloquei aqui, que é Sonhos de uma Noite de Verão, justamente por isso, ao final fala, olha, os amantes e os loucos têm o cérebro tão quente, têm fantasias tão criativas, é uma imaginação tão criativa, que eles apreendem mais do que a razão fria pode compreender, ou sempre compreende. Existe alguma coisa aqui na loucura e no amor, que é um tipo muito específico de loucura, que nos permite aprender coisas que a razão não pode aprender. Pascal, Blaise Pascal, grande matemático e filósofo, dizia que isso, que o último passo da razão, o último grande passo da razão, ela admitir para si mesma que ela não sabe tudo, e que ela não pode tudo, e que há saberes que ela não tem. A modernidade não segue o conselho de Pascal. Então, como Shakespeare, né, eu vive ali no início da modernidade, a ambivalência desse desencantamento que já estava em andamento naquele momento, transparece também em seus textos. E aqui, nessas duas passagens, ele vai falar, olha, tem coisas que a razão não dá conta. Assim como o Shakespeare vai falar também, o contrário. Vai falar, olha, as pessoas dizem que fizeram isso porque nasceram sob a ursa maior. Isso é bullshit, vai dizer o Edmund. Isso é bobagem. As pessoas dão desculpas, elas fazem porque fazem porque querem. Então, em Shakespeare, a gente encontra as duas coisas como de hábito, né? Mas, para dizer aqui, como antecedente do Fantástico, e o Shakespeare é considerado um proto-romântico por isso, fala, olha, tem coisas que a razão não pode dar conta, ela não foi feita para isso. E ela tem que admitir isso. Tem que admitir isso como algo relevante. Estou passando um pouco, estou quase terminando, né, pessoal? O William Blake traz, no romantismo, que é uma alternativa ao iluminismo, ele traz a prudência, nos Provérbios do Inferno, né? A prudência
é uma velha feia que é cortejada pela incapacidade. Quer dizer, você é prudente porque você não tem coragem. Esse negócio de, olha, a virtude está no meio, é porque você não tem coragem de ir para o extremo. É o excesso que leva à sabedoria. Adoro essa aqui também. Aquele que deseja, mas não age, gera peste. Se você deseja fazer algo mas não age em cima disso, porque não é de bom senso, porque sua razão diz que não, porque que as outras pessoas vão pensar, porque na verdade não é bem assim, você vai gerar a peste. Ficar a vida inteira amargurando os outros porque você não teve coragem de ser feliz. E essa eu acho uma poesia só isso. As prisões são construídas com as pedras da lei e os bordéis com os tijolos da religião. Ou seja, por que a gente prende tanta gente? É porque a gente faz é a lei que é absurda. É a lei que cria a prisão. Não o ser humano. Não o que as pessoas fazem. É essa lei que serve a alguns que cria a prisão. E por que a gente tem bordel? Porque a gente não pode ter o sexo livre. Não precisaria de bordel se não tivesse essa contenção do sexo enorme. Então, eu acho que o fantástico adota essa perspectiva de limite da razão e sob duas perspectivas fundamentais. Uma que eu vou dizer é afirmar esse limite da razão. É mostrar que a razão não dá conta de explicar todo o mundo. E, portanto, se a razão não dá conta, talvez o mundo não seja realmente desencantado. Talvez o mundo tenha uma dimensão que nós não conseguimos perceber com a razão. Assim como nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir tons que os cachorros conseguem ouvir, que outros animais conseguem ouvir, talvez a nossa razão não consiga captar coisas que, não obstante, são verdadeiras e constitutivas desse mundo. Talvez o desencantamento não seja um passo à frente, mas um passo atrás. Talvez o desencantamento seja uma mutilação do mundo, não uma compreensão maior do mundo. Então tem um lado, me parece, do fantástico, que é o limite da razão. Vou fazer aqui uma pequena nota de rodapé. Eu sei que o termo fantástico, de literatura fantástica, é bastante controvertido, tem o Todorov. Vocês conhecem isso muito mais que eu, mas estou assumindo aqui o fantástico um pouco como vocês têm a teoria do Todorov aí, um pouco tem ligações, conexões que podem ser problematizadas. Mas para o nosso debate aqui, eu vou assumir nessa linha mais do Todorov mesmo. Então, ela tem limites e tem também uma loucura interna. Não é só que a razão não dá conta de tudo. A crença que ela tem no seu próprio funcionamento interno é maluca. Ou seja, a noção de que a integridade do sistema justifica o sistema, de que porque é científico, então podemos tocar adiante, é em si mesmo insana. Então, me parece que ao longo, né, dos vários encontros que vocês terão, que nós teremos, que eu vou querer participar também sempre, nós temos essas duas perspectivas, pelo menos, haverá outras que os colegas poderão explorar mais, sobre a razão. Então nós temos aqui, de um lado, que estou chamando de uncanny, que o Todorov chama de uncanny, né? Aquilo que é familiar, mas que tem algo de estranho. Tem algo que eu não compreendo. Então, nós temos... O que está acontecendo aqui? Travou meu computador, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí, não? Sim. Sim, então, falei uncanny, meu computador travou, eu vou ter que desligar o uncanny aqui e vou ter que voltar em 2 minutinhos, tá bom? Ah, meu Deus do céu, como diria um professor meu. Então, vou desligar e já volto, tá bom? Por favor. Tá bem. Tenho que reiniciar esse negócio aqui. Tudo bem, professor. A gente esteve num evento terça-feira com uma professora que estava acostumadíssima a trabalhar só com o Zoom e pela primeira vez estava no Google Meet e ela não encontrava absolutamente nada. Onde ela apresentava, onde era a tela, como que ela aumentava a tela. São problemas da tecnologia. Bem que a Renata tinha falado, que toda vez que fala do tema dá problema. É verdade, e a gente falou da Lady Macbeth a Renata antes tinha de falado. começar.
E Olha, Malu que sonhou a minha dissertação, hein, Malu? O meu era a época do disquete, o disquete simplesmente acabou, eu tive que digitar 100 páginas de novo. Sim, eu me lembro disso. Me lembro Gente, disso. é um misto de Lady Murphy com... Tem coisas que nem a nossa fã filosofia consegue entender. É o limite da razão. é o limite da razão. Tem de tudo, tem seu longuinho, tem de tudo, eu tô avisando. Ninguém Renata, o que é uncanny? Uncanny é um termo difícil de ser traduzido. Na verdade, é algo que é insólito, que é de difícil compreensão. É o termo que, na verdade, é a tradução para o inglês do Unheimlich do Freud. Quer dizer, aquilo que é familiar deixou de ser. Seria um estranho. Há uma tradução nova do Freud, de que eu gosto muito, que é essa mais recente, para o português, que eu acho que eles encontraram a solução para o termo, que é o infamiliar. Interessante. Exatamente esse do né, inglês, Unheimlich, né? Mas o uncanny em inglês é weird, é o estranho, é o insólito, mas é um termo difícil de traduzir. Bem difícil, porque pode ser tudo isso ao mesmo tempo. E são termos que não são exatamente sinônimos, né? Interessante. Obrigada. Imagina. Obrigada. A gente pergunta para a Renata e a gente tem, assim, Aulas. Não, é duplamente interessante, porque é o conhecimento da língua e o conhecimento teórico, né? Então, uma alimenta a outra, né? Uma resposta alimenta a outra. Eu sempre escorrego para o inglês, vocês sabem disso. O francês vem, mas ele vai embora. O inglês fica. Estou voltando aqui, pelo jeito, a professora Renata já deu uma explicação sobre o uncanny, é isso, professora? Exato. Sim, senhor professor. Me perguntaram como se traduz o que é. Eu falei, ai, meu Deus, esse é um dos grandes dilemas, né? Como traduzir? Olha, vou dizer uma coisa, então, só por isso já fico feliz de ter caído aqui, viu? Vocês têm tido a Já passou, Bora. Só por isso já valeu ter caído aqui. Na tradução do Todorov para o português, né, do livro que é originalmente em francês, surge a palavra estranho, né, o tempo inteiro, a edição da perspectiva traz o termo estranho. É que para o Freud é outra coisa, né, é um pouco diferente o termo e o conceito também, na verdade, né, então, no caso do Freud, aquele Unheimlich acabou virando estranho, depois virou, enfim, 1000 coisas, e atualmente a edição mais nova é infamiliar, né, eu gosto bastante desse termo, eu acho que resolve o imbróglio bem, né. Acho que sim, inclusive porque tem essa questão, né? Porque uma coisa pode ser estranha porque você nunca viu, né? Outro dia eu fui na feira com um negócio que eu nunca tinha visto, que era espinafre japonês. Aquilo é estranho. Mas me parece, aí como a professora Renata já colocou, que no Fantástico, sobretudo, é aquilo que você pensa que conhece, mas não conhece. Que você pensa que domina, mas não domina. E é por isso que é tão importante para o limite da razão. E por isso que é tão ligado ao surgimento da psicanálise. Aquilo que você pensa que é familiar, mas na verdade não é. Ou que deixa de ser, né, Zé? Desculpa interromper. Claro, porque não é essa dualidade, no ensaio do Freud, é exatamente essa dualidade. Aquilo que você acha que é e não é, ou que foi um dia e de repente deixou de ser, o que é mais assustador ainda. Né? Perfeito. E que aí, Renata e amigas e amigos, aí nos mostra com clareza que o fantástico propõe o oposto da certeza da razão. A certeza objetiva da ciência, incontestável, provável, pesada, medida e comprovada, o fantástico diz, só que não. O que torna interessante a literatura fantástica nessa dimensão, me parece, é justamente que quem está sob efeito dessa turbulência não é alguém ignorante, não é alguém que não tem erudição, que não tem... Não, é justamente alguém que tem o uso da razão muito bom. Mas que, de repente, percebe que a crença que ele tem na própria razão se vê em xeque. Então, fantástico, de novo, é um gênero moderno. Coloca em desequilíbrio essa crença na certeza objetiva da razão. E vai contribuir para aquilo que nós vamos fazer, que é demolir o muro entre sujeito e objeto.
demolir o muro entre o subjetivo e o objetivo e tornar pueril, de certa maneira, essa distinção. E, ao fazer isso, reintroduzir uma possibilidade diferente de encantamento do mundo. Então, não vou colocar muito aqui, mas olha, já a partir do final do século XVIII, nós vamos ter vários romances em que justamente o problema dos personagens é que acontecem coisas lá que a Fouquier também, a professora Ana Luísa trabalhou bastante com esse texto. O problema das personagens aqui, The Fall of House of Usher, aqui falou Paul, tem que falar a professora Renata Filipov, que não tem para ninguém, né? Realmente é uma autoridade absoluta. Mas aqui o que é interessante sempre é que a trama se dá radicada na noção de que aquilo que racionalmente se pode explicar não é suficiente. Não é que a razão está falha, não é que os personagens estão pensando mal. É que eles chegam ao limite da capacidade explicativa da razão. E, ao mesmo tempo, eles não podem dar um passo e dizer, não, talvez seja outra coisa, talvez seja um espírito. Não, não pode ser. Porque se foi isso, todo o meu projeto de mundo vem por terra. Porque se existe mais alguma coisa entre o céu e a terra do que pode supor a nossa filosofia, então eu estou lascado. Porque toda a minha sociedade é baseada como se não houvesse isso. E nós vamos seguindo, claro, com outros que são o Morro dos Ventos Uivantes, o maravilhoso personagem Heathcliff, Moby Dick, maravilhoso. O que é aquela baleia? O que ela nos diz? Qual a explicação racional para aquilo? O grande capitão Ahab. Por que ele está obcecado com essa baleia? E claro, Leorlá, outro texto que a professora Ana Luísa trabalhou, é o grande barato dessa linha do Uncanny é que a razão em si mesma não dá conta de explicar tudo. E ela percebe isso, mas ela não pode abdicar do seu postulado básico de que ela é absoluta e que ela explica o mundo. Uma outra linha que eu acho que a gente pode propor é o que eu estou chamando aqui do horror, por causa do horror, por causa do Heart of Darkness, que é o próprio funcionamento do sistema. Esse é um conto muito interessante, O Homem de Areia, que é um cientista que, não vou dar spoiler, mas que faz algo de muito louco. Frankenstein. O Dr. Victor Frankenstein tem a melhor das intenções. O que ele cria uma criatura que vai, no final, matar a noiva do médico. Inclusive com um sentimento moral muito mais interessante, talvez, do que o do próprio médico. Mas cria algo que nos dá medo. Que para os olhos da razão é monstruoso. Com a melhor das intenções. E a razão no seu ápice. A razão é sempre cientista, pessoal. Esse é um conto do Hawthorne pouco conhecido. A Filha de Rapacini. Outro cientista, o pai dela é um botânico. Não vou contar a história aqui para não estragar. Mas ele é um botânico que trabalha com venenos. E isso vai afetar muito a vida da filha dele, de uma maneira muito curiosa. Cientista criando horror. Cientista criando horror. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, já falamos, vou apressar aqui para terminar. A Ilha do Dr. Moreau, cientista que faz vivissecção de animais, que faz cruzamento de animais com humanos. Aqui não é uma razão que não tem, que percebe que tem limites. Aqui o horror é que a razão não percebe que tem limites. E se acha ilimitada mesmo. E pode fazer porque é racional, e pode fazer porque é ciência. E eu me permito incluir aqui, embora não seja muito classicamente colocado nisso, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, para mim, uma obra-prima incontornável, em que, na verdade, é a loucura do funcionamento do sistema capitalista. Um sistema baseado, em grande parte, na inexistência da transcendência. Se, de um lado, o fantástico questiona a noção de que a razão não pode tudo, não.
de que tem muitas coisas que ela não explica. E, de outro lado, ele vai criticar a absolutização da razão, como se, porque ela se legitima nos seus próprios termos, ela está legitimada em qualquer termo. E a figura do cientista louco é recorrente, ou do grande intelectual louco é recorrente. De novo, é uma abertura, não vamos falar de muito, mas repare como em muitos contos, em Poe, na literatura francesa também, a personagem, muitas vezes mais cruel, é a personagem mais inteligente. Então, a resposta do Fantástico vai dizer, vai propor, e é contemporâneo, hein? É contemporâneo, não é uma coisa depois da outra, é junto, que a noção da razão iluminista e ciência, ao invés de libertarem o mundo, reduzem o mundo. Sim, que o mundo tem coisas encantadas. Talvez não na linguagem que os antigos falavam, mas que tem mais coisa do que os nossos olhos podem ver. Eles oprimem a sociedade, e é o mesmo Max Weber que vai criar o conceito da gaiola de ferro. Nós todos somos prisioneiros dessa sociedade que criamos. E o neurotiza o indivíduo. Quando a gente fala da casa mal assombrada, no fantástico, no gótico, muitos críticos vão dizer que isso tem a ver com o nosso próprio corpo. Aquilo que nos é mais íntimo, aquilo que nos devia dar mais segurança, se torna uma fonte de ameaça. Será que o desejo no nosso corpo é como a porta que se abre sem explicação numa casa mal assombrada? Será que aqueles barulhos à noite que me fazem acordar na casa mal assombrada não são desejos funcionando em profundidade em mim que eu não quero reconhecer? Então, o Fantástico dá uma outra leitura da modernidade. De dentro da modernidade, dá uma outra leitura da modernidade. Reflexo na literatura, muito rapidamente. Toda uma linha kafkiana desse funcionamento do sistema que é perfeito, que é internamente perfeito, mas que é louco do ponto de vista de fora. Estou pensando aqui no Processo, na colônia penal. Ou seja, que um sistema que em seus próprios termos é completamente racional, é na substância absolutamente louco e opressor. Todas as distopias, Admirável Mundo Novo, que também tem muito a ver com a ciência, 1974, tantas distopias que nós temos, que é, sim, olha, tá vendo? Essa civilização da ciência, da razão, da eficiência, do utilitarismo, etc. e tal, leva ao apagamento do humano, leva à miséria humana. E, maravilhosamente, na América Latina, o realismo fantástico. Ou seja, esse sistema todo é louco, e aí que eu acho muito bonito. A grande sabedoria está naqueles que conseguem ver que o mundo tem um encantamento que a razão não consegue perceber. Pessoal, muito obrigado. Desculpe ter demorado tanto, falei muito mais do que eu devia. Uma grande alegria estar aqui e agora podemos conversar. Muito obrigado. O professor não falou mais do que devia, não. Está muito interessante. A gente podia ficar aqui ouvindo por muito mais tempo, mas já vamos passar para as perguntas, porque já tem uma aqui no chat. E também vou pedir para quem quiser falar, por favor, já levanta a mão, que a gente abre uma lista aqui, tá, para as perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Nara, que ela já tinha posto aqui no chat, dizendo, professor, por que você acha que o fantástico recorre ao horror? Como Quiroga, Poe e diversos autores. Por que não finais felizes? Tem a resposta mais longa e a resposta mais curta. A resposta mais curta eu não sei. Certo? Nara, obrigado a pergunta. A resposta mais longa, eu acho que justamente, Nara, o final feliz implicaria a capacidade de compreensão e reconciliação. Para eu ter um final feliz, eu tenho, de alguma maneira, restaurar o desequilíbrio que a trama instaurou. Essa é a questão. Né? A trama estabelece uma ruptura, um desequilíbrio, e a personagem consegue compreender, ou uma força exterior faz, né? E consegue restabelecer a ordem, restabelecer a segurança. E eu acho que é isso que o Fantástico está dizendo que não dá para fazer. Nós não compreendemos o mundo.
Ou seja, as tentativas de compreensão do mundo são ilusórias. Normalmente, o movimento do fantástico, muitas vezes, sobretudo no horror, é um movimento que vai da confiança para a dúvida, que é o movimento inverso da narrativa moderna sobre si mesmo, que vai da dúvida para a confiança, da dúvida para a certeza. Portanto, tem que terminar no horror. Tem que terminar no horror, mais ou menos como festa de escritório. Não, estou brincando. Tem que terminar no horror, porque isso mostra que não tem condição da gente estar com todo mundo. Nós não conseguimos entender os termos de maneira suficiente para conciliá-los. Uhum. E nós temos que ficar de cara com o não saber, com o não poder. E esse é o grande horror. O grande horror é não compreender. Esse é o nosso maior pavor. Mas acho que é um ponto importante, Nara, que você levanta aqui. Muito obrigado. Vou passar a palavra para Ana Caroline, mas antes a Stephanie fez um comentário aí no chat. Você quer falar, Stephanie? Não, eu só queria a mesma coisa que ele falou, que é trazer essa ideia de algo que está resolvido, de que esclareceu no final. E eu acho que não terminar feliz faz justamente o oposto, faz a gente ainda ficar mais aflito com aquilo que não foi resolvido, que foi colocado e não tem resposta, enfim. O final feliz, de alguma forma, para mim, traz o oposto, né? Traz algo mais fechadinho, resolvido, enfim. Stephanie, você está em Berlim agora, né? Você já leu o Seu Homem de Areia ou não? Ainda não li. Acho que é um bom lugar para você ler. Tá tudo anotado. Você vai curtir. Tá já estou com uma lista maior ainda de leitura. Então tá bom, muito bom. Obrigado. Vou passar para a Ana Caroline, que levantou a mão. É mais um comentário mesmo de algumas coisas que a fala do professor foi suscitando enquanto ele falava. E eu vou anotando as palavras-chave, ele repete várias vezes palavras que, na verdade, são oposição. Eu achei maravilhoso isso. Como sonho e racionalização, loucura da razão, essa coisa, sonho e razão, que são coisas que, em teoria, são opostas, né? E isso me lembrou bastante o quadro do Goya, no caso, O Sonho da Razão Produz Monstros, que o Deleuze depois vai escrever um texto dizendo que, pera lá, não só o sono da razão produz monstros, a insônia da razão também produz monstros, que ele está falando da modernidade, no caso, né? A razão científica, essa razão que é a razão industrial que produz os monstros, que são as guerras, as bombas, esse tipo de coisa, e eu achei a apresentação maravilhosa. Eu geralmente não leio tanta coisa moderna assim, o modernismo eu acho que me assusta um pouco, mas a sua fala me lembrou dessas coisas e eu resolvi falar aqui. Fantástico, Ana Caroline, e muito obrigado por ter trazido o Goya aqui, e o Deleuze também, que é um autor fascinante, não é? Mas acho que justamente isso, falei um pouco do Shakespeare, das pinturas do Goya, que o pessoal que trabalha com essas diversas linguagens, mas são muito perturbadoras mesmo, né? E ao mesmo tempo, o Goya tem uma coisa que é legal, porque o traço dele é um traço de uma maestria enorme, assim como também a narrativa fantástica e gótica, essa perfeita maestria técnica que mostra algo perturbador. E eu acho que essa contradição, como você muito astutamente, na minha opinião, colocou, é a contradição da modernidade. Acho que a gente cria esses monstros dormindo e acordado cria outros. Muito obrigado, Ana Caroline. A Tainara está colocando uma pergunta aqui no chat. Podemos dizer que Fantástico é uma tentativa de retomar o mundo primordial? Aquela primeira civilização que Auguste Comte fala? Tainara, é isso? Isso. Tainara, eu acho uma excelente provocação. Eu acho que o fantástico é uma denúncia da cisão que a modernidade estabeleceu. A modernidade é fundamentalmente, essencialmente analítica. Nós entendemos que conhecer é reduzir uma coisa à sua partícula primordial. Ou seja, quantas vezes, isso é uma brincadeira que eu faço com meus alunos, encontre um abstract que não tenha o verbo analisar ou uma sua variação, ou um seu sinônimo.
conhecimento moderno e conhecimento analítico. Ou seja, a gente divide as coisas para conhecer. O Coleridge tem acho que é o Coleridge que diz isso, pode me corrigir se não for ele, que nós matamos para dissecar. A gente quer entender como um cachorro vive, a gente mata o cachorro e disseca. A gente faz isso com a vida. A gente quer analisar tudo nos seus mínimos detalhes para tentar compreender. Assim que a gente pensa como moderno. O Drummond fala que a literatura estragou seus melhores momentos de amor. Né? Ou seja, a gente fica tentando compreender, mas não consegue olhar o todo. Eu acho que a sua proposição, e nesse sentido eu estou bastante de acordo com ela, é uma tentativa de reencontrar a unidade perdida. Reencontrar uma integração que a modernidade tornou impossível. A cisão corpo, espírito, ou mente, corpo, emoção, razão, tudo isso, modernidade cindiu irreversivelmente. E eu vejo muitos dos movimentos, veja, duas coisas aparentemente desconexas, mas que eu acho que apontam para a tentativa que me parece você descreve, que eu estou de acordo, que é uma de retomar uma integridade do humano. O movimento ecológico, por exemplo, que quer de novo nos integrar na natureza de uma maneira mais do que racional, mais vivencial. E a busca de uma identidade de gênero, de o que é que seja nossa e não imposta de fora pela sociedade. Então, a modernidade criou cisões irreversíveis entre o self e o papel, entre a emoção e a razão, entre a causalidade e o sentido, entre o corpo, o espírito, entre o desejo e o dever. A modernidade nos dividiu ao meio. E nós estamos, aliás, grande romance do Ítalo Calvino, o Visconde Partido ao Meio, eu recomendo muito. A modernidade nos dividiu ao meio. E eu acho que, como você coloca, esse movimento que o Fantástico aponta, que está ligado ao romantismo, foi um fluxo que sempre teve na modernidade, desde a sua gênese, por isso que eu falei do Shakespeare, falei do Blake, sempre teve de querer retomar a integridade. Não, nós não somos razão e emoção, nós somos razão e emoção. Nós não somos corpo e espírito, nós somos duas coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Então, acho que é uma busca de reencontrar uma integridade que se viu perdida. Esse eu acho que é um ponto muito, muito bacana de levantar, como você colocou. Uhum. A Nara levantou a mão, pode falar, Nara. Ainda até pensando um pouco sobre isso, de finais felizes, de terminar no horror, eu fiquei pensando agora, o modernismo trouxe uma racionalização na nossa sociedade, eu acho que até interiorizou isso, essa racionalização de como a gente racionaliza um problema, procura uma solução e essa solução vai dar certo. Então, quando a gente acontece algo que a gente não espera, a gente fica muito frustrado. Então, o que a gente vai recorrer? Para literatura, para Deus, para alguma explicação. A gente ainda tenta racionalizar e às vezes coisas que não tem nem o que racionalizar. E eu vou falar um pouco da minha experiência, assim. Eu vejo cada vez mais amigos meus que estão frustrados com a vida adulta, com o mundo, porque a gente liga o noticiário, é só o mundo pegando fogo, é notícias ruins, crises políticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é só um comentário sobre isso. É isso mesmo, Nara. Você levanta um ponto muito importante. Nesse momento, eu sinto que o maior sofrimento do nosso tempo é que nós não conseguimos construir uma utopia inclusiva. Uma utopia, nós não conseguimos mais dizer nós. Nós temos dificuldade de dizer que temos um destino comum. Não é? E sem uma utopia é impossível viver. Isso Dom Quixote já nos ensinou. Sem uma utopia é impossível viver. Mas acho que o que você está fazendo no seu trabalho, que esse grupo aqui está fazendo, é que a literatura, que parecia a periferia do sistema, o patinho feio, aquilo que não é muito científico, aquilo que vai fazer quem, na verdade, não tem muita inteligência, aquilo que não é prático, aquilo que não é útil, de repente, é na literatura que a gente vê as sementes daquilo que a gente vai poder ser. E é por isso que o trabalho de vocês e um evento como esse é tão importante. Porque, como diz de novo Shakespeare, nós somos da mesma matéria
somos feitos da mesma matéria que os sonhos. E, portanto, essa dimensão simbólica, imaginativa, criativa da literatura, ela não é um adendo ao ser humano. Ele é o central do ser humano. É o utilitário, é o eficiente, é o proveitoso, que é secundário. Essa dimensão da inutilidade, da poesia, da imaginação, da fantasia, essa é a dimensão central. E o final, de alguma maneira, só é um final de horror, porque os personagens não querem abrir mão das suas crenças. Porque se abrissem a mão das suas crenças, não seria um final de horror, mas uma epifania. Então, acho que esse sentimento duro que vocês estão sentindo aí, sim, faz parte. Mas aí, de novo, citando Drummond, a gente tem que pensar sempre, vamos, não chorem, primeiro amor passou, segundo amor passou, terceiro amor passou, mas o coração continua. O coração continua, e acho que a literatura nos ajuda muito a compreendê-lo. A professora Rita escreveu aqui no chat que a poesia é inútil, porém necessária. Manuel de Barros. A professora Rita é sempre espetacular, né? É um privilégio conviver com ela. Mais alguma pergunta? Estou esperando uma pergunta que não veio ainda. Peço que não façam perguntas difíceis, por favor. Não, mais ninguém? Mais algum comentário? Não? Eu queria só fazer um comentário breve. Prometo não criar uma pergunta difícil, professor José Garcia Schiraldi. Olha, por favor, professor, hein? Por gentileza. Vou fazer o possível. Não, mas eu fiquei pensando, bom, no meu lugar, fala maravilhosa, parabéns, como sempre, né? Falas muito contundentes e, ao mesmo tempo, leves, né? Profundas e leves ao mesmo tempo. E não é todo mundo que consegue fazer algo assim. Então, parabéns. E queria só fazer um pequeno comentário, na verdade, não é nem uma pergunta. Na medida assim, eu fiquei pensando o tempo inteiro no Terry Eagleton, né, que, bom, é a minha base do inglês, então, para quem aqui é do francês, peço desculpas por isso, mas o Eagleton tem todo um estudo sobre a origem do romance inglês e a origem do próprio romance também. E uma coisa que ele menciona com relação à origem do romance inglês, ele vai contradizer um pouquinho o que o Ian Watt fala. E ele menciona, por exemplo, no começo do século XIX, portanto, no começo do que seria o romantismo inglês, havia dois movimentos, diz o Eagleton. Um que se contrapunha e fugia, como escapismo mesmo, da razão predominante, né, do empiricismo do século XVIII, que ainda permanecia no XIX, portanto, recusa e fuga, e havia o outro que fazia o contrário, que entrava para dentro da razão e a implodia. Quer dizer, no sentido de denúncia e destruição, realmente. Então, eu fiquei pensando em que medida isso talvez pudesse nos ajudar a pensar essas narrativas que não terminam com finais felizes. Né? No caso do Poe, por exemplo, é destruição, em 99% dos casos. E quando não é destruição, o horror está lá do mesmo jeito, mesmo quando é cômico, é um cômico de horror, não é um cômico engraçado. Né? Então, eu fiquei pensando que talvez o próprio movimento do fantástico, do gótico, de todas essas vertentes da desrazão, né, seja um movimento de implosão, quer dizer, de se implodir esse desencantamento, mas em vez de se encontrar um encantamento, se encontra mais desencantamento ainda, se encontra mais destruição ainda, mais melancolia, como se no fim não houvesse nada realmente. Não sei, eu fiquei pensando um pouco sobre isso tudo, Zé. Provocativo, como sempre, você sabe que eu gosto de fazer isso. Muito provocativo e muito difícil. Quanto aos elogios, eu agradeço muito, mas me fez lembrar no Oscar Wilde, no Marido Ideal, em que o cavalheiro fala para a senhora, que na verdade é uma estróina, uma pilantra total, mas ele fala para ela, como a senhora faz para estar a cada ano mais jovem e mais bonita? E ela responde, eu só converso com pessoas tão gentis quanto o senhor. Então,
Então, como eu consigo fazer as paradas? Eu só tenho amigos tão gentis quanto você. Então, acho que, Renata, que tem duas questões, você conhece o Egerton muito melhor que eu. Tem duas questões que eu acho que assim, me vem à mente da sua colocação. Primeiro, a origem da forma romance. Isso eu acho que ela é indissociável de uma certa formação burguesa, né? E ela traz aí, me parece, uma porção de traços, mas eu acho que o indivíduo singular como herói é um traço muito importante, né? Isso é importante. E aí eu acho que a colocação que você faz, e eu gostaria depois de conversar com você com mais calma e te ouvir um pouco mais sobre isso. Acho que o Egerton faz uma leitura, claro, desde a perspectiva mais esquerda dele, né, mais marxista, e eu acho que ele vai fazer essa dupla apresentação que você faz aí, com muito mais agudeza do que poderia fazer, mas eu sinto que ele tem aqui uma questão não só da implosão da razão, mas da razão burguesa. E nesse sentido, eu acho que tem alguma complementariedade entre ele e o Watt, na medida em que o romance seria um gênero essencialmente burguês. E a implosão do romance seria a implosão da racionalidade burguesa. Então, eu acho que tem aí um filé mignon para a gente conversar, Renata. Eu te agradeço muito e eu, particularmente, gosto muito do Terry Egerton. Acho ele para aqueles alunas e alunos que estão aqui, acho que ele é um crítico inglês de matriz mais marxista, mas eles têm, os historiadores ingleses, os críticos ingleses, têm uma coisa que eu acho maravilhosa, que eles apresentam muito bem os argumentos que eles vão criticar. Ou seja, eles apresentam com muita clareza e com muita integridade os argumentos que eles vão criticar. O livro que a professora Renata colocou aí, eu acho que vale a pena ler, mesmo para quem não vai trabalhar especificamente com romance inglês, que é muito, eu pelo menos acho muito agradável. Uma grande colocação, mais uma, professora Renata. Bom, vamos fechar então com o comentário da Tainara, que colocou aqui no chat, tá bom? Não sei se faz sentido, mas estou me perguntando. A ciência e o horror podem andar juntos? Penso no horror que utiliza da ignorância como proposta. Por exemplo, robôs que tomam o lugar dos humanos. Digo ignorância porque Asimov vai dizer que nunca achou a ignorância a melhor resposta para o medo. Não devemos abandonar a ciência por causa desse medo, ele vai dizer. Eu estou de pleno acordo, Tainara. A ciência e o horror podem, e muitas vezes, caminham de mãos dadas. Claro, a gente basta lembrar Hiroshima, basta lembrar os planos econômicos de organismos internacionais que geram desemprego, pobreza, aumenta a desigualdade ao redor do mundo. Isso tudo está baseado em teoria econômica. Então, a ciência e o horror podem andar de mãos juntos. Acho que, concordo plenamente, você trouxe o Asimov, a ignorância não é a resposta. E o problema não é a ciência. E nem é a razão moderna, nem é a razão iluminista. O problema não é esse. O problema é a absolutização da ciência, a absolutização da razão iluminista, a absolutização da proposta moderna. É muito bom que a gente possa ter laboratório de ciência, teoria econômica, tudo isso é muito bom. O problema, me parece, é a gente absolutizar isso, como se a vida humana fosse isso. E eu acho que é nesse momento que o horror se instala. O horror se instala quando a gente mutila o humano. E quando a gente empobrece a maravilhosa riqueza que nós somos, com nossas contradições, com nossas misérias, mas com nossas grandezas também. Acho que essa vontade de afirmar a unidade do humano na sua complexidade é deste ponto de vista que se critica uma certa versão de ciência. Então, acho que... E é por isso que eu quero reiterar, já indo para o final, reiterar como eu acho importante esse encontro aqui. Os encontros sobre literatura, os diálogos sobre a fantasia, sobre a ficção. Nós não estamos falando sobre a periferia
da vida. Nós estamos falando sobre o coração da vida. Muitas outras ciências vão tratar de causalidade, de coisas úteis que são muito importantes. Mas a nossa ciência não é fundamentalmente sobre causalidade, é sobre sentido. E nós, seres humanos, só vivemos com sentido. Sem isso é impossível. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a professora Maria Lúcia, a professora Ana Luísa, e tenho certeza que os eventos vão ser, os encontros vão ser cada vez melhores, e eu vou poder também aprender muito aqui com todos vocês, com todos os colegas. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Já está na hora de jantar, já tem gente batendo na porta, esse negócio não termina nunca, né? Então, agradecer para todo mundo que está aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Zé. Você, como sempre, abrilhantando os nossos eventos. Muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada por ter participado e aceito o convite mais uma vez. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos que participaram, todos os colegas, amigos, inscritos, e espero que possamos acompanhar o evento. A próxima sessão será dia 3 de novembro, com a professora Rita Jové, que vai falar, né? Então, espero todas aqui, para que possamos continuar refletindo sobre aquilo que, na verdade, nos distingue, né? Que é a imaginação, né? A capacidade de criar. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas. E obrigada, professor, como sempre. Eu que agradeço. Estou feliz de ver a Josi aqui. Sim. A gente se viu há pouco tempo, na verdade, né, Josi? Mas sempre bom estar com você. Queridas colegas aqui, a Josi, a Renata, a Rita e a minha parceira Malu. É um prazer sempre estar com todos vocês. Muito obrigada. Então, aguardamos todos na próxima sessão. Pessoal, muito obrigado por tudo. Fique com Deus. A gente se vê. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.